Descobriu um atacante de velocidade que está na mira do São Paulo para 2023. Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala tudo sobre o assunto e atualiza também sobre Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, que é o grande candidato para torcedores do Sporting para suceder Rubem Amorim. Bora falar também sobre o Corinthians. Jadson, ídolo do torcedor alvinegro, conseguiu penhorar o prêmio do Timão na Copa do Brasil. Te atualizo também sobre o Flamengo. Tem um vidente fazendo previsões a respeito do desempenho do Flamengo nas finais da Copa do Brasil, da Libertadores e também da seleção brasileira na Copa do Mundo. Para completar, preciso te atualizar sobre o Vasco, que acaba de contratar uma peça importante na engrenagem rubro-negra. Os jogadores de seleções que não vão poder disputar a Copa porque já se machucaram, além das últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quarta-feira para vocês, muita informação para passar. Antes, deixa eu só dividir uma dica super importante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, casa de apostas esportivas com as melhores cotações do mercado brasileiro no futebol. Tô abrindo o site para mostrar para vocês como é fácil apostar por lá. Vou clicar em esportes e depois em aposte no seu time nacional, que logo já aparecem os jogos de Brasileirão, Série B, Copa do Brasil. Aqui você tem as cotações dos jogos dessa quarta-feira, com São Paulo e Curitiba no Brasileirão e Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Bora ver as cotações para a grande decisão da Copa do Brasil. Vitória do Flamengo pagando R$ 1,53, empate a R$ 4,10 e vitória do Timão a R$ 6,25. Vou apostar no Flamengo. Vou de R$ 200 com retorno de R$ 307,20. Viu como é fácil? Então, para começar a apostar, é só pegar o link que está no comentário fixo. Depois, no site, é só clicar em registro, preencher seus dados e pronto. Ah, não esquece que usando o código promocional Nicola1, você garante 100% de bônus no valor de qualquer depósito. Bora se divertir e faturar na BetWinner. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é importante. Jadson, que já foi ídolo do torcedor corintiano, conseguiu penhorar parte da receita que o Timão terá direito com o resultado da partida final da Copa do Brasil. Você sabe que se o Corinthians for campeão, embolsa 60 milhões de reais, em caso de vice, fica com 25 milhões de reais. E o Jadson foi à justiça e conseguiu uma determinação judicial que já foi enviada inclusive à CBF para bloqueio de R$ 1.200.000. Essa é a parte que falta referente a luvas que não foram pagas pelo Timão ao jogador. Processo comandado pelo advogado Marcelo Robalinho, que já havia conseguido também com outras penhoras fazer com que o Jadson recebesse tudo aquilo que o Corinthians lhe devia. Bora seguir com o giro de notícias contando que Liziero deve voltar para o São Paulo em 2023. O Internacional até cogitou a possibilidade de um reempréstimo. O São Paulo disse que só topa negociar o Liziero com o Colorado em definitivo. E diante da falta de propostas, nesse momento o caminho mais natural é que ele retorne ao Morumbi. Quero falar também sobre o Guarani, que venceu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão, quebrando uma longa invencibilidade da Raposa. Embora a gente precise contextualizar que o Cruzeiro teve 3 jogadores expulsos. O único gol da partida foi marcado por Isaac no segundo tempo. Com o resultado, o Guarani já não corre mais risco de rebaixamento. Se o Guarani escapou, o Brusque está praticamente rebaixado. Também nessa terça-feira, empate em 2-2 em casa com o Novo Horizontino. Com isso, o Brusque será rebaixado de forma matemática se a Chapecoense pelo menos empatar com a Tombense na sexta-feira. Você acredita em vidente? Pois saiba que um dos profissionais dessa área mais respeitados do país resolveu fazer suas previsões sobre as finais da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, da Libertadores da América, Flamengo e Atlético Paranaense, e também sobre o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo, que começa em um mês. Quero começar te contando sobre a projeção desse vidente, o vidente Carlinhos, a respeito do desempenho de Flamengo e Corinthians para essa noite. Ele prevê um jogo muito truncado, com muita confusão fora de campo, até sugere que as pessoas não vão ao estádio, muitos problemas na entrada do Maracanã. E no final das contas, título do Flamengo com vitória por 2-1. Você tem palpite? É diferente desse? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa. Também de acordo com o vidente Carlinhos, que foi um dos convidados do Arena SBT, programa do Benja na última segunda-feira no SBT, obviamente, o Flamengo também vencerá o Atlético Paranaense na final da Libertadores da América. E aí, a projeção mais temida diz respeito à final da Copa do Mundo, desempenho da seleção brasileira no Mundial do Catar. De acordo com o vidente, vou
Vou transcrever aquilo que ele falou no programa, abre aspas. Nas previsões deu Flamengo campeão das duas, Copa do Brasil e Libertadores. E o Brasil não ganha a Copa. Esse ano será de Vinícius Júnior, não de Neymar. O Brasil chega perto, mas não ganha, fecha aspas. Aproveita que você já deixou seu palpite para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Diga também o campeão da Libertadores e quem vai vencer a Copa do Mundo. Bora falar agora sobre Luan, meio atacante que pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao Santos até dezembro. E a grande pergunta que o torcedor santista tem feito é se o Luan vai ter condição de enfrentar o Timão no sábado, 19 horas, Vila Belmiro, confronto do Campeonato Brasileiro. O acordo de empréstimo entre os clubes prevê o pagamento de uma multa de 2 milhões de reais caso o Luan enfrente o Corinthians, 2 milhões por partida. Isso porque o Corinthians cedeu o Luan por empréstimo gratuito e ainda ajuda com 700 mil reais por mês do salário. O Santos fica responsável por apenas 100 mil. O Luan não jogará no próximo sábado, está completamente descartado. Essa multa de 2 milhões de reais inviabiliza a presença do atleta. Isso sem falar de uma mialgia, ele se recupera de dores. E essas dores já haviam o afastado inclusive da vitória do Peixe contra o Red Bull Bragantino por 2-0 em Bragança Paulista no meio da semana. Só para contar que o Luan está emprestado até dezembro, não tem deixado uma boa impressão. Até aqui foram apenas 6 jogos, 1 gol e uma assistência. Hoje estou para te dizer que é mais provável que o Santos não queira a extensão do contrato de empréstimo para 2023, mesmo nessas condições muito bacanas, do que para ficar com o jogador por mais um ano. Bora te atualizar agora sobre as punições divulgadas pelo STJD depois de todas as confusões que a gente assistiu no fim de semana. Jogos de Sport e Vasco na Série B, Ceará e Cuiabá na Série A. O STJD anunciou que o Ceará vai ter de jogar com portões fechados no Castelão daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Torcedores do Ceará invadiram o estádio do Castelão e causaram a maior confusão. Já no confronto entre Sport e Vasco, punições bem mais pesadas. O Sport, por exemplo, ficará sem a Ilha do Retiro. E tem mais, além da interdição do seu estádio, o Sport vai ter de jogar com portões fechados em uma outra casa. E seus torcedores estão proibidos de estarem em estádios mesmo na condição do Sport como visitante. Para completar, o Raniel e o Luiz Henrique, jogadores do Vasco, pegaram 30 dias de suspensão ou 2 partidas de gancho. Eles foram denunciados por provocação. Essa, para mim, é a punição até agora mais insensata. Com um detalhe importante, tudo isso é provisório. A tendência é que na próxima semana o STJD promova um primeiro julgamento, um julgamento em primeira instância, com perspectivas de punições bem mais pesadas, especialmente para o Sport. O Leão pode ser punido com a perda de 3 pontos no confronto contra o Vasco. Especialmente porque o Rafael Claus, o árbitro da partida, nessa terça-feira, ele mudou a súmula, dizendo que o jogo não foi encerrado e sim interrompido, deixando uma brecha para que o artigo 20 do Regulamento Geral de Competições seja utilizado. Isso porque o artigo 20 do Regulamento Geral das Competições fala em WO e placar de 3-0 contra o time que causou a interrupção do jogo. Nesse caso, o Sport deixa de ganhar 1 ponto do empate 1-1 e o Vasco soma mais 2 pontos. Seria a definição do Vasco como um time na primeira divisão e a permanência do Sport e de todos os outros concorrentes na segunda. Já que falei sobre o Vasco com a notícia do STJD, quero trazer uma novidade super importante. Cruz Maltino fechou nessa terça-feira mais 2 reforços com a ajuda da 777. Não são reforços para o campo, mas sim para bastidores. A 777, que é a nova dona da SAF do Vasco, tem feito uma série de contratações para cargos executivos. E os 2 últimos são Caetano Marcelino, que chega para ser diretor comercial, e Luan Macedo, para recursos humanos. Quero falar mais sobre o primeiro, o Caetano Marcelino, que trabalhava no Flamengo desde 2019. Sim, o Vasco foi buscar o diretor comercial do Flamengo para assumir essa mesma responsabilidade no Vasco da Gama. Só para lembrar que o Flamengo é de longe o clube que mais fatura na parte comercial do Brasil, nadando de braçadas em relação a Corinthians e Palmeiras. A ideia da 777 é aproveitar essa expertise desse funcionário, especialmente nas redes sociais, um crescimento muito grande de número de acessos, de engajamento e mais do que isso com o faturamento. O Marcelino também foi responsável por melhorar uma série de contratos que envolvem publicidades habituais, como aquelas dos uniformes. O Vasco, que ainda não pôde contratar jogadores para dentro de campo com a ajuda da 777, só aguarda a confirmação do acesso para a Série A
para poder mudar seu padrão de contratações. Virão reforços bem importantes. Há pouco mais de 30 dias do início da Copa do Mundo e a relação de jogadores que estarão de fora por causa de lesões vai aumentando. Nessa terça-feira ficou confirmado que Diogo Jota, atacante de Portugal, está fora do Mundial. E ele se junta a Kanté e Camará, jogadores franceses, a Reece James, jogador inglês, a Ronald Araújo, zagueiro uruguaio, a Tecatito Corona, atacante mexicano, Arana, lateral esquerdo brasileiro do Atlético Mineiro, que perdeu a chance de jogar a Copa do Mundo. Tem ainda uma lista de atletas que não tem a presença confirmada, são dúvidas para o Mundial. O Wijnaldum, holandês, o Pogba, francês, Dybala, argentino, além de Koke e Oyarzabal, dois espanhóis. Por outro lado, alguns atletas que estavam cotados, ameaçados de não jogar por causa de lesões, estão praticamente recuperados ou estão em recuperação. São os casos de Richarlison, da seleção brasileira, além de Sané, Di Maria e Reus. Bora falar sobre o Palmeiras e informações demais. Interessados em Abel Ferreira, treinador palmeirense, não para de ser cobiçado. Dessa vez, a vontade de contratá-lo parte de torcedores do Sporting, que desde o início da semana se mobilizaram com várias campanhas nas redes sociais pedindo para o presidente do Sporting demitir o Rubem Amorim e contratar o técnico português do Verdão. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você vivia dizendo que o Rubem Amorim era uma sumidade no Sporting, e de fato era. O cara conseguiu ser campeão português, revolucionar o sistema de jogo do Sporting. No início da temporada, tinha o Sporting jogando muito bem na Liga dos Campeões. Só que a coisa degringolou de uns dias para cá. O Sporting vem de 4 derrotas nos últimos 6 jogos. Nesse período foi derrotado 2 vezes pelo Olympique de Marselha na Liga dos Campeões, complicando a classificação para a próxima fase. Foi eliminado da Taça de Portugal por um time bem pequenininho. E o pior vem agora. Rubem Amorim atribuiu a culpa do mau momento do time ao torcedor do Sporting, algo que não foi perdoado por bastante gente. Até por isso, existem várias campanhas para a demissão do treinador, o que custaria bastante dinheiro. A multa rescisória de 30 milhões de euros. Uma alternativa para não ter de pagar essa multa e para providenciar a saída dele seria que o Rubem Amorim aceitasse propostas, ou da seleção portuguesa, ou de alguns dos clubes europeus. Ele chegou a ser cotado para trabalhar no PSG na próxima temporada, só para você entender o moral do Rubem Amorim por lá. Onde é que entra o Abel Ferreira nessa história? O Abel tem uma ligação muito grande com o Sporting dos tempos de atleta, foi jogador, super identificado, ele nunca escondeu a torcida pelo clube, mas assim como o Rubem Amorim também tem uma multa alta no Palmeiras, a multa é de 81 milhões de reais. A tendência é que o Rubem Amorim continue no Sporting, assim como o Abel Ferreira no Palmeiras, apesar das cornetadas dos torcedores por lá. Bora com informação importante e exclusiva. O São Paulo conversou nos últimos dias com o Atlético Goianiense sobre a possibilidade de contratação do atacante Léo Pereira, 22 anos de idade, atleta de velocidade e de drible, exatamente as características que o Rogério Ceni tem pedido com insistência desde o início da temporada. Se você não lembra do Léo Pereira, jogador que surgiu na base do Ituano, foi contratado pelo Corinthians para atuar na base, fez boa Copa São Paulo de Juniores. São Paulo não teve grana para comprá-lo em definitivo. Léo então esteve na temporada passada no Grêmio, com bons números por lá, até que foi contratado em definitivo para essa temporada de 2022 pelo Atlético Goianiense. 62 partidas, 5 gols e mais 6 assistências. O São Paulo procurou o Atlético Goianiense pedindo o empréstimo do jogador por uma temporada. E o Atlético Goianiense já deixou bem claro que a única possibilidade de negócio seria em definitivo, pedida de 2 milhões de euros ou mais ou menos 10 milhões de reais. Diante desse cenário, é difícil imaginar uma reversão do quadro, mesmo com a intenção do Rogério Ceni em contar com Léo Pereira. Outros clubes do exterior também já demonstraram a intenção de contratá-lo em definitivo. São os casos do Zaragoza da Espanha e do Toronto da Major League Soccer. Para arrematar, é legal contar que o Léo Pereira tem 60% dos direitos econômicos presos ao Atlético Goianiense, 20% são do Corinthians, 10% do Grêmio e mais 10% do Ituano. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa like, se inscreve no canal. A gente vai voltando ao longo do dia com mais informações importantes. Abraço, tchau!